gente, eu sou Cecília Machado, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui, clicar para se inscrever, ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu também convido vocês a me seguir nas redes sociais. Aqui embaixo eu vou deixar meu arroba para vocês, arroba Cecília Reginas. Já vai lá, me segue no Instagram, acompanha que eu sempre estou postando também dicas e um pouco do meu dia a dia para vocês acompanharem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um vilão de muitos. Eu confesso que para mim, no início aí da minha carreira na costura criativa, eu também tinha muita dificuldade, então eu vou trazer aqui para vocês hoje dicas de como vocês podem facilitar a vida de vocês para a colocação do vivo aí na costura de uma peça, tá bom? Da costura criativa. Já anota aí essas dicas. O primeiro ponto que deve ser observado é o calcador, o famoso pezinho da máquina. Eu tenho 3 modelos aqui de sugestões. Se você tiver algum outro modelo, alguma outra ferramenta que você utiliza, deixa a dica aqui também para mim, que eu gosto de estar sempre aprendendo com vocês algo novo que a gente ainda não conhece. Aqui eu tenho um calcador de zíper, que ele é estreitinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Dá para perceber que quando a costura acontece nesse furinho aqui, ela fica bem próximo a essa parte altinha aqui do vivo, né? Que para quem não conhece, esse aqui é o vivo. Ele é bem chatinho aqui de um lado e arredondado e altinho aqui do outro. Então, uma das formas que a gente tem para poder facilitar a colocação do vivo é usar um calcador de zíper, que é mais estreitinho, e que conforme vocês veem aqui nesse furinho, a costura fica bem próxima da parte aqui alta do vivo. Outra possibilidade, que é ideal também quando a gente vai costurar ao vivo em materiais sintéticos, é usar um calcador de teflon. Esse material aqui, o teflon, ele tem calcadores tanto para costurar na máquina doméstica quanto para costurar na máquina industrial. Eu vou estar costurando hoje no industrial, como vocês vão poder ver e acompanhar, mas você encontra o calcador de teflon para todas as máquinas. Aí ele também é bem estreitinho, é um calcador de zíper especial aqui de teflon, que a costura fica bem próxima. A outra opção que eu tenho aqui é um calcador próprio de vivo. Tá vendo? Ele tem uma parte aqui como se fosse uma canaleta que é mais rebaixado aqui no pezinho, no calcador. Esse é um calcador esquerdo, onde a costura... Deixa eu virar assim, aí. Aqui, o pezinho ele encaixa aqui no vivo, então ele segue fazendo a costura em ciminha dessa parte de relevo aqui do nosso vivo, para poder ele ficar de forma mais fácil de você estar costurando. Vamos colocar a mão na massa então, né, para ficar melhor de vocês entenderem. Eu vou abaixar vocês aqui no meu material. Aqui eu tenho um sintético, 0,8 milímetros, e com a régua de cantos e curvas eu vou desenhar as curvas aqui do meu material, porque o vivo a gente costuma usar ele para fazer acabamento em peças com canto arredondado. Então eu vou fazer esse desenho aqui nos 4 cantos da peça e cortar ela e volto aqui para vocês. Já arredondei aqui os 4 cantos da nossa parte da costura, do nosso espelho. Agora a gente vai achar o meio dessa peça. Como eu não tenho direção na estampa, eu posso escolher qualquer um dos dois lados. Mas caso tivesse, por exemplo, eu usasse esse padrão como sendo a direção da estampa para cima, eu ia fazer o pique aqui embaixo, tá? Quando a estampa de vocês tiver uma direção, uma pessoa, qualquer tipo de desenho, né? No material de vocês que tenha direção, o vivo a gente começa na parte de baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou marcar o meio dessa peça. E dou um pique, só um corte pequenininho aqui, para poder marcar o meio da peça, onde nós vamos iniciar a costura do vivo. Agora eu vou tirar aqui um pedacinho de sintético do mesmo material, numa largura de 4 centímetros. Tirar aqui com a régua, né, um cortador circular. E vou usar esse pedacinho aqui de 4 centímetros
para poder costurar aqui para a gente começar a aplicar o nosso vivo. Vou trazer vocês aqui na máquina para ver. Essa parte eu vou vincar ela para poder eu ver o meio. Por quê? Com ele vincadinho aqui, eu consigo ver onde está o meio para eu encaixar nesse meio aqui. Então, o meio no meio da peça, para pôr ela retinha. E vou fazer uma costura na beiradinha de segurança, só para prender esse pedacinho aqui. Eu vou até tirar o excesso e deixar reservado, que depois eu utilizo no outro espelho para finalizar a peça. Mas hoje, o ponto principal nosso aqui é a aplicação do vivo. Eu vou pegar o vivo aqui e começar a aplicação dele para vocês verem. Eu vou fazer um pouco com todos os 3 calcadores para vocês verem. Primeiro eu vou começar com esse calcador de Teflon, para que vocês possam visualizar aí a colocação do vivo. Então, como que a gente faz? A gente sempre começa aqui do meio da peça a colocação do vivo. Essa parte mais chatinha do vivo, ela fica para fora, né, do material. E a parte arredondada para dentro, né, para dentro aqui da nossa peça, do nosso corte. Eu vou posicionar a beiradinha do vivo com a beiradinha do meu material aqui. Então, isso aqui tem que ficar rente, tá? A beiradinha do vivo vai ficar rente aqui com a beiradinha do meu material. E eu começo a costura aqui, dando um retrocesso no início, e vou seguir contornando por toda a volta. Agora vocês vão me acompanhar, eu vou fazer um pouquinho com esse calcador, e depois vou trocar, colocar o outro também, para que vocês possam ver que todos eles, vou voltar mais aqui o retrocesso, todos eles são possíveis da gente estar aplicando o vivo. Uma dica importante aqui para vocês, que eu tô chegando aqui na curva. Eu vou usar um dedo indicador para poder segurar o vivo e com a outra mão eu puxo ele aqui para ele fazer a curva. Então eu apoio com um dedo e puxo com o outro. Vamos seguindo aqui essa costura para vocês conseguirem visualizar. Eu coloco, na verdade, esses 2 dedos aqui, que eu tenho uma melhor segurança aqui nessa peça. Aí eu vou levantando o pezinho, vou girando aos poucos, costuro bem devagarzinho para ficar bem posicionado esse vivo. E você vai com calma. Vivo é treino. No início que eu comecei a fazer a aplicação do vivo também eu tinha muita dificuldade para sair certinho. Mas aí com o tempo a gente vai tendo mais facilidade. Eu vou tirar aqui para eu trocar o calcador para que vocês possam ver. Então eu utilizei esse. Agora eu vou utilizar este outro de metal. Qualquer um deles serve, dá pra gente aplicar, tá vendo? A costura aqui, ó, o vivo tá rente com o material, a gente não enxerga o material do outro lado, não enxerga o material? Não enxerga o vivo do outro lado do corte, porque ele ficou costurado bem rentezinho aqui na nossa peça. Então, eu vou continuar a costurar esse vivo aqui, iniciar novamente, e vocês vão ver a diferença de um calcador para o outro. Esse outro aqui, a costura dele já fica bem mais próxima dessa parte de relevo aqui do vivo. A posição da agulha dela é mais próxima. Então, aqui eu firmo com os 2 dedos da mão esquerda para ele fazer a curva. A gente não picota vivo. Se você picotar, ele perde essa estrutura dele para a peça ficar com acabamento aí bem bonitinho. Então, não picotem o vivo. Continuei aí na curva. Essa primeira costura do vivo, ela pode ser assim, mais para fora. Ela é uma costura de segurança, digamos assim. Para a gente só fixar o vivo na primeira parte. A de fechamento, quando vem com o canal do zíper depois na peça, que ela precisa ser o mais próxima possível dessa parte arredondada do vivo. Então aqui, ó, ela tá mais na bordinha. Como vocês veem, né? Tá mais para a bordinha. E a próxima que tem que ser aqui bem mais próxima dessa parte de relevo do nosso vivo. Vou trocar o nosso pezinho novamente. Já utilizei 2 e agora vou usar o pezinho específico de vivo para vocês verem como funciona. Então ele encaixa exatamente aqui que ele vai andando.
nessa canaleta do Vivo. A gente não precisa preocupar tanto com a direção do calcador aqui na peça, igual com as outras. Do mesmo jeito, nas curvas, passa super bem. Eu deixei ele aqui para fazer a curva também, para vocês verem. Vai levantando, vai girando. E ele vai encaixar super bem também. E eu vou mostrar para vocês a diferença de todos os pontos. Aqui eu costuro até mais rápido, com mais segurança, quando é o pezinho próprio de Vivo. Finalizando já a peça aqui, o espelho, né, da peça. Aí aqui eu firmo, fazendo o canto arredondado. E quando vai chegando aqui no final, para poder chegar nesse meio que a gente começou, eu vou vir com a tesoura e vou encaixar. Vou encostar a tesoura nesse início aqui que eu comecei e vou cortar aqui o Vivo. Então, quando vai chegando aqui, a gente pega essa pontinha do material, abaixa ela. Abaixa ela. Para finalizar a costura do Vivo. Aí a gente corta esse excesso aqui. E fica colocado aí o Vivo certinho. Então, vou mostrar para vocês agora todos os cantos. Eu comecei aqui no meio, né? E vim costurando com esse primeiro calcador aqui de Teflon. A costura, ela não fica tão próxima, ela ficou mais para beiradinha aqui. Ele faz a curva muito bem. Aí eu vim até aqui. Troquei. Dá para ver que a outra chega mais próxima aqui do Vivo com mais facilidade, que é essa daqui, que era o calcador de zíper, né? Ele vem mais próximo, passa a curva também muito bem. E eu vim até aqui. E comecei com o calcador próprio de Vivo. Ela vem mais próxima ainda, na hora do fechamento da peça, ela vai fazer isso aqui que a gente precisa, ó. A costura fica bem pertinho dessa voltinha aqui do Vivo. Ela vai fazer o Vivo ter esse acabamento perfeitinho, viradinho, quando vier a peça fechando aqui. Ela vai fazer com que o Vivo tenha esse posicionamento, que dê esse acabamento perfeito, assim, que a gente gosta do Vivo nas nossas peças de costura criativa. Daí eu vim, terminei toda a borda, ela vem com muita facilidade, bem rente aqui a beiradinha do Vivo. Tá vendo? Então, como que eu faço sempre? Aqui de novo, ele passa bem rente a beiradinha, até encontrar aqui o fechamento, que se tivesse uma estampa direcional, que a minha tanto faz os lados, né? Aqui tem que ser a parte de baixo dos nossos espelhos, esse acabamento do Vivo. A gente puxa para baixo e finaliza a costura. Então, qual que é a minha dica? Como que eu costumo fazer, que é o que eu vou deixar para vocês de dica, que é a melhor coisa que vocês podem fazer, na minha opinião. Quando eu vou fazer a colocação do Vivo aqui ao redor da peça, eu costumo utilizar o calcador de zíper, um desses dois. Normalmente eu utilizo esse, por quê? O Vivo eu sempre coloco nas peças de sintético, como por exemplo aqui, essa peça que eu mostrei para vocês é sintético. O calcador de Teflon, ele escorrega melhor para esse fechamento aqui. O outro, ele deu uma leve enganchadinha, fica ruim, ele não desliza da mesma forma, esse de metal aqui no sintético. Então, ele faz a costura de beiradinha que a gente precisa e ele não dá essa travadinha aqui no sintético, igual o outro deu, para finalizar aqui o acabamento do encontro do Vivo. Então, eu faço essa primeira aplicação do Vivo toda com esse aqui. E depois, no fechamento da peça, quando a gente vem com a outra parte do canal do zíper, deixa eu pegar aqui para vocês, que depois vem a outra parte do canal do zíper que eu vou costurar.
um de frente com o outro aqui, que vai ser a parte de largura, né, da minha peça. Aí sim, nesse fechamento, eu utilizo o calcador de zíper, porque daí ele vai esconder a primeira costura que ficou mais para fora, senão essa primeira costura fica aparecendo se ela for muito na beiradinha aqui, e também faz com que ele fique só a bordinha que a gente quer aqui de fora. Ele escorrega bem, porque já vai ser nessa parte de dentro aqui do sintético. Esse daqui escorrega como se fosse um tecido, não tem problema para costurar. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Me fala aí se você faz de alguma outra maneira, se tem uma dica que possa compartilhar com todos aqui, deixa aí nos comentários. E depois eu posto outro vídeo para vocês dessa peça pronta, que eu estou desenvolvendo ela, estou fazendo, é uma encomenda, e vou deixando sempre novas peças aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas de como utilizar o Vivo, ferramentas para facilitar a aplicação do Vivo, já deixa aí o seu like para que o YouTube entregue meu conteúdo para outras pessoas. Beijo e até o próximo vídeo.